Bom, a aula de hoje é de um sociólogo novo. Nós não vimos ainda, né? Novo não. O pessoal não chega na hora, né? Max Weber, ele, na época em que escreveu suas teorias, ele teve um contato muito grande com o pensamento socialista do Marx. E ele vai aprimorar o pensamento marxista, criando uma obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele vem definir aí o que é uma ética protestante. Mas antes de mais nada, nós precisamos conhecer o contexto histórico que o Max Weber compartilha com a gente. O Max Weber, ele viveu na época do viveu na época do imperialismo alemão e ele apresenta para a gente aí uma ideia de como a Alemanha havia se unificado. Observou todo o processo, todo o andamento de unificação da Alemanha que vocês devem ter estudado no nono ano em História. O processo de unificação da Alemanha permitiu com que ela se tornasse uma grande potência industrial no final do século XIX e acompanhou todo o sofrimento da população alemã nesse período. E ele percebeu o que realmente se manifestava nas relações de trabalho entre burguês e proletário. E ele traz aí uma ideia nova, né? A ideia de que uma ideia que concorda com Marx, que é de dizer que a superestrutura está acima da infraestrutura. Nós vimos isso em Marx a semana passada, né? E quando nós estudamos Marx, nós vimos que ele diz que a superestrutura ela está acima da infraestrutura e é ela quem coordena todo o processo de ideologia que faz com que as pessoas aceitem, né, ou se submetam a serem aquilo que elas são dentro da sociedade, a ocupar o papel do qual elas ocupam. Agora vem com vocês. Vocês se lembram o que é a superestrutura? Quais são as entidades que fazem parte dela? Eu havia dito que a infraestrutura é o alicerce, é a base, são as relações de trabalho, né? A forma como o homem se vê dentro da sociedade. E a superestrutura é algo que está acima dele, que permite com que as ideologias obriguem a pessoa a se colocar no lugar dela. Que tipo de ideologias são essas? De onde elas vêm? De quais instituições? Quem lembra? Uma instituição, por exemplo, que coloca as pessoas no seu devido lugar é o Estado. O Estado ele existe justamente para justificar essas diferenças sociais, por incrível que pareça, né? A igreja é essencial, muito bem você lembrar disso, porque é justamente sobre religião que o Weber vem falar, né? Ele diz o seguinte: eu tenho que voltar um pouco na história para vocês se lembrarem. Vocês estudaram a Reforma Protestante no século XVI. E no século XVI surgem três religiões, vocês se lembram? Três religiões que vão bater de frente com a Igreja Católica. Uma delas é o anglicanismo na Inglaterra, e fala outras duas. Na Alemanha, por exemplo, nós temos o luteranismo de Martim Lutero, lembram-se? E na Suíça nós temos o calvinismo, com o fundador João Calvino.
Eu gostaria que vocês se lembrassem, na aula de história que vocês tiveram lá no ensino fundamental, quando vocês estavam no 7º ano, se eu não me engano, é longe pra caramba, né? O professor deve ter ensinado vocês que o João Calvino, quando ele lança a religião calvinista, ele justifica o lucro, porque o lucro era proibido pela Igreja Católica. E a burguesia queria se desenvolver. Então, para que ela pudesse, de fato, se desenvolver, crescer, né? Para que o capitalismo pudesse se solidificar, era necessário a justificativa do lucro. E o Calvino diz o seguinte: se a Igreja Católica diz que o lucro é pecado, eu digo o seguinte: o lucro é fruto do trabalho. Aquele que tem lucro é um abençoado de Deus. Né? A Igreja Católica acreditava que Deus estava para o coletivo, e o Calvino vem dizer: não, Deus realmente está para todos, mas Deus gosta mais daqueles que são fiéis a Ele, está mais próximo daqueles que acreditam no seu destino, que acreditam na predestinação. Né? Então, essa religião nova vai bater de frente com a Igreja Católica, vai dizer: não, o lucro não é pecado, o lucro é fruto do trabalho. E aí começa-se, né, a criar uma nova ética para esses países que adotaram a religião protestante. Entre eles a Suíça, a Alemanha, a Inglaterra. Okay? Então, o contexto em que o Weber vai fazer seu pensamento sociológico é o contexto da unificação alemã, e percebe que as sociedades estão doentes, as pessoas estão vivendo em histeria coletiva, as pessoas viviam para o trabalho e elas não tinham tempo para mais nada. E aí ele começa a criar conceitos e valores que são importantes para essa época. Um dos conceitos que são criados pelo Weber é o que é ação social. Quais são os tipos de ação social? Então, lembrando que a ação social é a conduta que o homem desenvolve desde que haja um sentido para aquela ação. Toda ação ela é individual, mas ela parte do pressuposto de que ela deve ser voltada para o coletivo. Né? E aí ele classifica as ações sociais. O que é uma ação social, então, pessoal? Trabalhar é uma ação social, rezar é uma ação social, estudar é uma ação social. Ela é individual, mas busca, de certa forma, um interesse que é coletivo. Por que você quer ser médico, por exemplo? Sim, eu quero realizar meu desejo de ter dinheiro, de ter um bom salário, mas a sua profissão de médico não vai servir para um conjunto de pessoas que vão passar pelas suas mãos? Então, a ação individual, ela parte com o pressuposto de que ela se tornará futuramente uma ação coletiva. Ele classifica os tipos de ação social. Então, olha lá, ele vai falar sobre ações sociais racionais e ações sociais irracionais. Nas racionais, que são aquelas que você tem consciência do que faz, ele classificou em 2 tipos. A ação social racional com relação a fins, ou seja, que tem um objetivo. Então, por exemplo, vou trabalhar para ganhar dinheiro. Eu quero fazer ginástica porque eu preciso emagrecer. Há fins no sentido de ter um sentido para aquilo. Há fins no sentido de ter um objetivo. Então, são ações sociais de razão com objetivo. E a outra são ações sociais que também utilizam-se a razão, mas são ações de valores. Muitas pessoas, elas se vangloriam justamente pelo fato de serem honestas. Olha, eu não tenho nada, eu não consegui nada na vida. Eu comprei minha casa, eu tenho meu carro, meu saláriozinho, mas eu sou extremamente honesto. É disso que eu me orgulho. Então, essas ações racionais são chamadas ações racionais de valores, né? Valor moral.
de caráter, de honestidade, de responsabilidade. Ele traz uma nova classificação, né? Que são as ações sociais irracionais, são aquelas que você não pensa para fazer, né? Então, uma delas é a afetiva, né? A afetiva é aquela em que você pensa no outro, no próximo, né? Vou levar marmitex para as pessoas que estão morando na rua num dia de frio. Isso é uma ação social irracional e afetiva. Vou presentear para uma pessoa em determinada data. Vou escrever uma carta de amor. São ações sociais irracionais e afetivas. E também nós temos as outras, uma outra, a ação social tradicional. É aquela que você não consegue mudar porque a sociedade, quando você nasceu, a sociedade já era daquela forma. Então, por exemplo, nenhum de vocês inventa moda. Mesmo que vocês inventassem moda, vocês seriam chamados de estranhos. Vocês seguem a tendência da moda, vocês se vestem de acordo com o que a moda dita, né? A maioria de vocês imagino que não cozinha, mas aqueles que sabem cozinhar não vão inventar um prato de cabeça para poder ser culachado por quem vai comer. Vocês vão tentar sempre fazer aquilo que a tradição traz, né? Como se faz arroz? Existe uma receita tal. Ninguém vai fazer arroz à sua moda porque vai dar errado. As pessoas, por mais que você ache gostoso, as pessoas vão achar ruim, né? Então, eu coloco aí por final os inúmeros exemplos de ação social. Estudar, trabalhar, consumir, escrever, rezar, etc. Né? O que isso importa para vocês? Eu estou tratando aqui das classificações que foram feitas pelo Max Weber, né? Vocês não vão usar isso na vida em comum. Porém, a grande preocupação do Weber é estudar essa ética protestante. O que é essa ética protestante? Né? Ela não foi uma ideologia só capitalista. Ela não foi uma ideologia que foi criada somente para que a burguesia pudesse se enriquecer cada vez mais através do lucro, como foi dito na Reforma Protestante. Ela também nos traz valores ideológicos que permitem que a sociedade caminhe em direção ao trabalho. Lá na Idade Média, não sei se vocês se lembram de ter estudado isso, quando vocês estudaram feudalismo, no período do feudalismo, a pessoa que era bem vista era aquela que não trabalhava. Trabalhar era coisa para pobre, para camponês. Se você queria ter um status social, você deveria não trabalhar, ou seja, pertencer à nobreza. E a nobreza não só não fazia questão de trabalhar, não só fazia questão de não trabalhar, como também eles faziam questão de demonstrar por que faziam isso. Vamos lembrar que quando vocês assistem filme de época, a maioria deles mostra a nobreza muito branca. Às vezes eles até usam pó de arroz na cara para ficar mais branco ainda do que já é. Qual o objetivo disso? Pessoas morenas, pessoas que, mesmo brancas, mas que tinham cor, eram pessoas camponesas, pessoas da ralé, da pobreza, eram pessoas que trabalhavam, que tomavam sol todo dia. Ser branco, extremamente branco, era uma questão de nobreza. Ter gordura, ser gordinho. Ser gordinho também era questão de status. A pessoa que era magra é porque ela passava fome, ela não tinha dinheiro para se alimentar. Então, todo esse status vai ser transformado com o passar do tempo. Com o nascimento do capitalismo, ficar à toa, ficar sem fazer nada, não tinha nada de nobre. Passou a ser mal visto. Então, quando surge a classe da burguesia, ela vai tratar disso com outra versão, né? O valor dado ao ócio na Idade Média perde sua função. Ócio significa tempo livre, tá, pessoal? Então, o burguês que começa a trabalhar, começa a dar valor ao trabalho. Novas religiões, diferente da católica, nascem e começam a valorizar a questão do trabalho. O trabalho dignifica o homem. O homem vale o suor que corre pela sua face, e assim por diante. Então, esse espírito capitalista,
ele está intimamente ligado à ética protestante, né? Então, o trabalho antigamente era dado aos pobres. Agora, quem não trabalha é mal visto na sociedade. E o trabalho é uma missão que foi dada por Deus a você, né? Uma missão que foi dada a você por Deus. Existe um valor religioso a partir de agora no trabalho. O homem que trabalha está mais longe de problemas, está mais longe do pecado, né? Entenderam que a ética protestante é uma ética, então, que está voltada para a questão de justificar o trabalho como sendo algo dado por Deus. E aí? Tudo certo? Vocês não falam nada? Ó, para Weber, é a crença na existência da predestinação, ou seja, que existe um destino para você, sua correspondência em certa medida com a vida de trabalho de acúmulo que engendraram o capitalismo como nós conhecemos nos dias de hoje. Ele demonstrou como essas crenças religiosas. Só um minutinho. Agora não consigo sair daqui. Vocês precisam entrar na hora certa na aula. Ele. Esqueci o que eu estava falando. Deixa eu mostrar esse slide, pessoal. É esse, né, que a gente está. Ele demonstra como essas crenças religiosas modificaram, né, a visão de ser rico, de ganhar dinheiro ou qualquer coisa parecida. Eu sempre cito um exemplo. Se vocês forem analisar, grande parte das religiões protestantes de hoje, como é o caso aí de algumas que são mais catedráticas, são mais ortodoxas, elas dizem o seguinte: tudo que você quer, você pode. Tudo que você quer, você pode com Deus. Tendo Deus na sua vida, você alcança o que quiser. Quantos são os programas de televisão, por exemplo, da madrugada, que mostram a vida da Dona Maria? A vida da Dona Maria foi uma vida de dificuldades. Ela perdeu um marido que morreu num acidente trágico. Ela perdeu a sua casa, tomaram a casa dela, ela foi morar na rua com os filhos. Um dia ela estava passando em frente da igreja X e um milagre aconteceu. Ela entrou, participou da reunião de não sei quantos pastores e hoje, olha a vida da Dona Maria. Dona Maria tem 2 carros importados na garagem, ela tem uma rede de lojas famosas, ela ganha uma fortuna por mês, o marido dela ressuscitou do túmulo e voltou a morar com ela. Essa promessa de predestinação existe e vocês já cansaram de ouvir falar disso, né? Tanto que, se eu for a um padre também me consultar com ele e dizer: padre, minha vida tá uma merda, meu salário não dá para sustentar minha família, a minha esposa vive brigando comigo, meus filhos não me obedecem, eu sou um fracassado na vida. O padre vai me dizer: não, pelo contrário, Deus te ama tanto que te deu essa cruz para carregar. Isso, de certa forma, é a ética protestante, né? Uma ética fundada no trabalho. Continue trabalhando. O seu tesouro não está na terra, o seu tesouro está no céu, numa vida futura, né? Então, isso é o verdadeiro espírito do capitalismo. Religião e finanças trabalhando juntas. Uma ideologia religiosa que permite com que eu acredite que eu vou poder ser tudo aquilo que eu quero na vida, né? Alcançar tudo que eu posso através, primeiro, do trabalho, e segundo, da fé que eu tenho em Deus, né? Isso no Oriente não existe. Tanto que a ética protestante, olha o que eu coloquei aqui no texto, ela diz o seguinte: a dedicação à família, dedicar-se ao esporte, às artes e outras atividades é uma falha, né? Isso contribui
em nada para a sua vida. O que contribui para a sua vida melhorar é o trabalho, né? O mundo dos negócios. Então, as pessoas que passam muito tempo na academia são chamadas de ociosas. Né? Ela não está ali porque, não, porque é madame, por isso ela vai na academia às 8 da manhã. Né? É como se fosse uma pessoa que não trabalhasse, que fosse sustentada pelo marido ou qualquer coisa parecida. Algumas são, né? Bom, resumindo, o pensamento do Weber traz o argumento central, né, da ética protestante. A religião protestante aplaude aquilo que é sucesso individual. O espírito capitalista, o empreendedor é muito bem visto. Aquele que não empreende não alcança o sucesso, e esse sucesso sempre é financeiro. O catolicismo, ao contrário do protestantismo, culpa o homem pelo sucesso. Esse mérito, ele é de Deus. Se você não nasceu rico, não era para você enriquecer. Se você nasceu pobre, você tem que aceitar a sua condição de pobreza. Era isso que a Igreja Católica dizia no século XVI. Já pelo protestantismo, o mérito de todo sucesso é apenas do indivíduo e não de Deus. É lógico, guiado por Deus, mas é o indivíduo que escolhe aquilo que ele pode ser. E aí findou nossa aula. Alguma dúvida? Semana passada eu não passei? Eu coloco no grupo sempre. Mas vocês têm acesso à aula também, tá? Vai estar disponível no YouTube, a Priscila vai colocar. Alguma dúvida? Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, pode mandar mensagem no grupo, tá? Só que eu tenho a terça só disponível para vocês, então vocês precisavam fazer isso na terça-feira. Todo mundo pôs o nome no chat aí? Eu uso ele, então põe. Eu uso ele para fazer chamada. Todas as aulas gravadas vocês precisam fazer isso, pessoal, não esqueça.